abra sua Bíblia aí em João capítulo 6, verso 35, diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa série de mensagens, obrigado, Senhor, pela nossa vida, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor, e que vai receber essa palavra, que o Senhor fale poderosamente em cada coração, que a Tua palavra seja vida para a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, esse texto ele vai falar do último tempo de mesa de Jesus com seus discípulos, após a sua ressurreição. E não sei se os irmãos lembram, mas nesses dias nós falamos sobre mesa. A mesa é lugar do quê? Comunhão. Mais o quê? Vamos ter que fazer a série de novo, irmãos, para poder lembrar. A mesa é um lugar de intimidade. A mesa é um lugar de provisão. A mesa é um lugar de cura. Amém? Glória a Deus. A mesa é um lugar também de revelação, é um lugar de sacrifício e é um lugar de envio. Aleluia. Como nós dizemos na semana passada, queridos, Jesus, ele não foi uma vítima passiva, como parecia aos que observavam, mas sim ele foi agente ativo em sua morte sacrificial. Jesus não estava preso porque não tinha força para sair daquela cruz. Ele passou pela cruz porque ele decidiu morrer por mim e por você, para pagar o preço que era meu e o preço que era seu. Amém? Jesus não estava ali na cruz, ele foi o cordeiro mudo que se entregou e não abriu a sua boca, mas tudo isso que Jesus fez foi intencional. Jesus sempre teve o controle de tudo e sempre pôde fazer todas as coisas, mas ele escolheu sofrer e morrer, porque ele sabia que a vitória da ressurreição era certa pelo poder de Deus Pai. A passagem de Lucas, no capítulo 24, do versículo 28 ao 49, acontece logo após a ressurreição de Jesus, e faz parte de suas aparições após ressurreição. E isso, queridos, é uma coisa muito importante, é uma prova de que Jesus existiu, e que Jesus realmente é Filho de Deus. Se Jesus tivesse apenas feito a sua obra, e não tivesse ressuscitado, Jesus seria um profeta, mas Jesus não seria o Filho de Deus. Jesus, ele morreu, ressuscitou, e não bastante, ele apareceu para mostrar: olha, sou eu mesmo, sou eu que estou aqui. E nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, no contexto histórico deste capítulo de Lucas. Nós vemos que o povo judeu vivia sob o domínio romano, e eles aguardavam um Messias libertador que restaurasse Israel politicamente. Eles esperam esse Messias até hoje. A maioria dos judeus não crê em Jesus como Filho de Deus, eles ainda aguardam o Messias. No entanto, Jesus veio com um propósito maior: a redenção espiritual e a inauguração do reino de Deus. Então, queridos, o povo de Israel queria um reino físico, um reino terreno, um reino político, mas Jesus, ele veio trazer um reino muito mais do que físico, um reino espiritual. Quando nós buscamos a Deus apenas para que o Senhor faça algo físico, terreno na nossa vida, nós estamos perdendo o sentido do que é a fé e do que é o Evangelho, porque acima das coisas materiais, o Senhor veio transformar e curar a nossa alma, o nosso espírito, e trazer sustento para a nossa vida espiritual. Ele pode fazer todas as coisas, não há nada impossível para o Senhor. Ele pode abrir porta onde não tem porta, Ele pode curar a sua enfermidade hoje, Ele pode realizar o seu sonho hoje. Mas isso não é o maior tesouro do Evangelho. O maior tesouro do Evangelho é a nossa salvação, a nossa vida espiritual.
Meu irmão, a gente não vai viver para sempre. Quem aqui vai viver para sempre nessa terra? Quem aqui está ficando mais velho e não está ficando cansado? Levanta a mão. Só a Simone que não está ficando mais cansada, que eu estou. Irmãos, a gente vai passando o tempo e percebe que a palavra é verdade. A gente tem um tempo pré-estabelecido para viver nessa terra, mas Jesus veio para nos dar salvação e vida eterna. Quem crê no Senhor nunca morrerá, mas viverá para sempre. Essa é a palavra que está no nosso coração, amém? Essa é a nossa esperança, aleluia. No contexto, queridos, do ministério de Jesus, ele havia sido crucificado, sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, conforme havia dito. Seus discípulos estavam confusos e abalados, pois não compreendiam plenamente o plano divino. E então Jesus aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús, e depois aos discípulos reunidos em Jerusalém, esclarecendo as Escrituras e comissionando para a missão global. Aleluia! Todos nós vamos passar por momentos difíceis na vida. Quem já ficou abalado? Quem já ficou confuso? Você lembra de Pedro, como ele foi alcançado por Jesus? Pedro estava pescando, e Pedro era um grande pescador. Talvez o melhor pescador que a gente tem aqui na igreja é o pastor João, né, pastor? Grande pescador. A gente só ouve as histórias, né? Pedro sabia onde pescar, Pedro sabia a hora de pescar, Pedro tinha a melhor rede, o melhor barco, ele dominava a arte de pescar. E um dia ele foi fazer o seu ofício, foi trabalhar, mas ele pescou a noite inteira e não pegou nenhum peixe. E isso nunca tinha acontecido na vida de Pedro, porque ele era um pescador profissional. Então ele volta ali para a praia e começa a lavar as suas redes. Então ele tem um encontro com Jesus. Ele já conhecia quem era Jesus, ele ouvia falar de Jesus, mas ele não tinha estado com Jesus, não tinha tido uma experiência com o mestre. Então Jesus pegou o barco dele emprestado, e ele emprestou o barco para Jesus. E Jesus foi pregar ali no meio do mar da Galileia, no mar ali, e Jesus depois devolve o barco para Pedro e fala para ele assim: lance as suas redes. Mas não era a hora, não era o melhor momento, de manhã não era a hora de pescar. Mas Pedro falou: mestre, sob a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E a palavra do Senhor diz que quando Pedro lançou as redes, veio tanto peixe para dentro da rede, que ele não conseguia sozinho trazer os peixes para o barco, teve que pedir ajuda, e quase os 2 barcos afundaram de tanto peixe. Então ele volta para a margem, ele começa a adorar. Então Jesus fala: Pedro, a partir de hoje você não vai só pescar peixe, mas você vai ser um pescador de almas, você vai ser um pescador de pessoas. Queridos, quando nós estamos confusos, quando nós estamos abalados, Jesus não está ausente, Jesus está perto de nós, e esse pode ser o melhor momento para Ele se revelar na nossa vida, e revelar qual é o plano, o propósito que Ele tem para cada um de nós. O plano que Deus tem para a sua vida não é só trabalhar e existir. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, você não nasceu só para trabalhar. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Trabalhar é bom, irmãos. Graças a Deus que a gente vê que os irmãos, né, a gente se alegra com os irmãos trabalhando, com os irmãos testemunhando aquilo que o Senhor tem feito na vida, né, de cada um de nós. Isso é maravilhoso. Mas existe algo
para você fazer, que vai além do seu trabalho, que pode ser também lá no seu trabalho. Você é sal da terra e você é luz do mundo. Jesus morreu por nós, para também nos enviar para esse mundo, e continuar a fazer a obra que Ele começou, lá há mais de 2000 anos atrás. Eu e você somos discípulos de Jesus, somos pessoas que estamos aqui para continuar aquilo que começou Jesus há 2000 anos atrás, e muitas vezes isso só está na nossa cabeça, e isso não está nas nossas atitudes, mas isso precisa mudar, amém, queridos? Jesus morreu para te dar paz, mas Jesus também morreu para trazer algo poderoso para a sua vida, que é o poder de Deus. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento, e descreve o fato mais poderoso da humanidade, a ressurreição de Cristo. Eu ouvi algo hoje muito interessante, que a palavra do Senhor diz que Ele foi o primogênito dentre os mortos. Mas se a gente olhar para a Bíblia, outras pessoas já ressuscitaram. O próprio Lázaro foi ressuscitado por Jesus, e vários milagres aconteceram, mas Jesus foi aquele que ressuscitou e não morreu mais. Outros ressuscitaram. A gente pega no Antigo Testamento, né, profetas poderosos, né, como Eliseu e Elias. Eliseu, até depois de morto, quando um soldado caiu na sua cova, tocou nos seus ossos, ele ressuscitou. Mas certamente depois de alguns anos esse soldado morreu. Mas Jesus inaugurou ali um novo tempo, uma nova era de poder, onde Ele venceu a morte, como nós cantamos aqui, para sempre. Amém? Aleluia. A palavra usada é dinamis, que é a raiz da palavra portuguesa dinamite. Este mesmo poder está disponível para nós 2000 anos depois, para ser usado em sua vida hoje. Você crê nisso? Acho que você não crê não, irmãos. Vou perguntar de novo, você crê nisso? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre as nossas vidas hoje. Aleluia! Jesus ressuscitou, e as suas aparições foi confirmação da sua ressurreição. Aleluia! O relato da ressurreição de Jesus não é um evento isolado, mas é um modelo, é um ato de fé para as nossas vidas. E Jesus, Ele não ressuscitou apenas para mostrar o seu poder, mas Ele veio também para trazer um modelo de comunhão e um parâmetro de missão. Jesus tivesse vindo só para morrer na cruz, Ele não precisava ter instruído seus discípulos durante aí mais de 3 anos, mas Ele tinha algo para trazer para nós. Quando nós olhamos a mesa, quando nós olhamos Ele em Emaús, quando nós olhamos a grande comissão, nós vemos qual é o propósito de Deus para nós, qual é o propósito de Jesus para nós. E algo muito poderoso que Ele deixou lá, queridos, em Atos 1:8, foi a promessa do Espírito Santo. Quem gosta de promessa aí? Você gosta de promessa? O problema é que a gente se acostumou com as promessas que não se cumprem, não é? Quem aqui já recebeu uma promessa e não foi cumprida? Não é horrível, irmão? Alguém faz uma promessa e não cumpre. A gente tem que prometer e tem que cumprir, né? Principalmente nos relacionamentos aí, né? Sou casado, vou fazer 5 anos de casado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Até minha esposa deu glória a Deus ali, olha só. Eu não posso prometer alguma coisa para ela e não cumprir, mas às vezes a gente promete, fala assim, a última vez que essa roupa vai ficar bagunçada desse jeito, né? E prometia também para a mãe. E frequentemente, queridos, a gente promete e a gente não cumpre. Por quê? Porque a gente é humano. Quem não tem pecado aí, atira a primeira pedra. Quem não tem pecado aí, levanta a mão, deixa eu ver. Todo mundo aqui já pecou?
Mas Jesus, Ele é perfeito. Jesus, tudo que Ele fala vai se cumprir. O Senhor não promete algo para não cumprir. Ele não falha. Toda promessa da palavra de Deus sobre a sua vida vai se cumprir. Porque Deus não mente. Deus não fracassa. Deus não está cansado. Deus não fica doente. Nem a morte pôde parar o Filho de Deus. Há um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. E a Páscoa e a ressurreição é algo para nos trazer cada vez mais, queridos, essa certeza na nossa vida. E aqui nós vamos deixar alguns pontos práticos para a nossa vida espiritual nessa noite. O que a gente experimenta na mesa com a presença e a palavra de Jesus, com esse aspecto aí de Lucas 24. Primeiro, a gente pode experimentar a dimensão sobrenatural da ressurreição de Jesus. Olha só, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, que estavam vendo um espírito. Aleluia. Jesus aparece repentinamente no meio dos discípulos, que se assustam, pensando ver um fantasma. Uma das coisas que eu sempre tenho falado, queridos, é que os discípulos não eram diferentes de nós. Muitas vezes a gente se culpa porque a gente tem momentos de incredulidade, sim ou não? Mas os discípulos também tiveram. Imagina só, Jesus falou assim: ó, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus morreu. Aí quando Jesus aparece, qual foi o sentimento dos discípulos? É um fantasma. Já parou para pensar nisso, irmãos? Os discípulos deviam fazer uma festa. Olha Jesus aqui, Ele falou que ia ressuscitar, Ele está aqui. Foi isso que aconteceu? Eles ficaram aterrorizados. E a gente também ficaria, né? Quem nunca orou, né, num velório: ô Senhor, faz uma obra, ressuscita esse meu irmão que está aqui. E se ele ressuscitasse, o que a gente ia fazer? A maioria ia correr, não é, irmãos? Sim ou não? Que a gente tem fé, às vezes, até a página 2,5. Jesus falou: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí Ele aparece, e os discípulos ficaram com medo. Teve um que falou assim: Jesus, posso eu tocar em você para ver se é verdade? É o Tomé, né? Ficou conhecido no nosso tempo. Eu preciso ver para crer. Mas com Jesus é sobrenatural, porque Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele já entrou atravessando a parede. A gente fica vendo esses filmes aí, séries, né, que tem um pouco dessas coisas, mas Jesus já fazia isso, irmãos. Há muito tempo atrás, já andava sobre as águas. Andar com Jesus é algo sobrenatural, porém a incredulidade e a religiosidade limitam a nossa jornada rumo à presença de Deus. A gente tem dificuldade para entender o que Jesus e a sua palavra nos revelam, e a gente demora muito para crer. Jesus é tão poderoso, e a gente ouve tanto sobre o sobrenatural do Senhor, só que a gente vive tão pouco isso. Por quê? Porque a gente não crê. O próprio Jesus já tinha feito muitos milagres, e aí Ele vai para a sua cidade que Ele cresceu, que as pessoas conheciam Ele, e a Bíblia diz que Ele não pôde realizar milagres ali, por causa da falta de fé, da incredulidade do povo. Isso aí, eu vi nascer, isso aí eu vi correndo aí, e vi aí na vila, como que Ele está falando que Ele é Jesus agora, que Ele é o Filho de Deus. Muitas pessoas falam assim: antigamente era diferente, tinha muito milagre, a gente via o sobrenatural o tempo inteiro. Era ou não era, irmãos? A gente ia lá em Canaã, no rancho dos profetas, entrava lá no bambuzal, e
a vegetação pegava fogo, mas não queimava, e era natural. Tantos milagres, tantos testemunhos. E por que hoje a gente não vê tanto isso? Porque Deus é sempre a última opção. A gente vai buscar tantas coisas primeiro e Deus por último. Mas que eu e você possamos, em nome de Jesus, a partir desse dia tão especial que marca a ressurreição de Cristo, pedir para que o Senhor arranque toda a incredulidade do nosso coração, que Ele arranque toda a religiosidade. Sabe o que a religiosidade faz? Certa vez Jesus curou um paralítico, e era sábado, e aí aquele homem saiu carregando a cama. Imagina um homem que não consegue andar, agora está andando e está carregando uma cama. É um milagre grande ou não é, irmãos? É um milagre maravilhoso. Sabe o que os religiosos falaram para aquele homem? Quem te curou? Não pode curar de sábado. Irmão, você acha que aquele homem estava querendo saber se era sábado? Levanta e anda. Eu até queria levantar, mas não vou levantar não, porque hoje é sábado. Muitas vezes a nossa religiosidade está assim. Jesus fala com você e você fala, não, Jesus não fala comigo não, isso é coisa da minha cabeça. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus é poderoso, Ele pode falar com você hoje, quando você dormir lá na sua casa. Deus fala com você, Deus fala através da sua palavra. Deus pode realizar um milagre da sua vida. Deus pode salvar aquele seu marido, Deus pode salvar o seu filho, Deus pode libertar aquele seu parente das drogas. Deus é poderoso para fazer, mas muitas vezes a nossa incredulidade não deixa o Senhor agir. Quantos de nós já não orou com pensamento que Deus não vai fazer? A gente já ora com pensamento derrotado. A gente já ora sem fé, irmãos. Ô Senhor, estou orando aqui, mas o Senhor não vai nem ouvir minha oração. O que a palavra do Senhor diz? Que quando a gente entrar na presença de Deus, a gente tem que entrar com confiança no trono da graça. É ou não é, irmãos? Então a gente precisa ter essa convicção, crer no poder de Deus. Aleluia. Uma outra questão também que a gente precisa, o que a gente experimenta na mesa com a presença e a palavra de Jesus, é a força do enraizamento da fé. Aleluia. Olha só Lucas 24, 38, 39. E ele lhes disse: porque vocês estão perturbados, e porque se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim e vejam, um espírito não tem carne e nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aleluia. Jesus, Ele quer se revelar a nós. Jesus, Ele não ressuscita como um espírito, mas Ele ressuscita como um ser vivo ali com carne e osso. A ressurreição dele foi completa, e ali ele quis fortalecer a fé dos seus discípulos. Jesus podia falar: não, então não toque em mim, né? Tem gente que não me toque. Jesus podia ser tocado. Quando a gente olha para a história dos evangelhos, Jesus, esse toque em Jesus, ele foi muito especial, porque ele deixava a mulher do fluxo de sangue tocar nele, ele deixava o leproso se aproximar, ele deixava o paralítico, o cego, que era considerado ali imundo, que não podia chegar a 100 metros das pessoas, ele deixava chegar perto dele. Ele deixava chegar perto dele as crianças, e ele disse: deixa vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino de Deus. Jesus, ele está vivo, e a gente pode tocar Jesus com a nossa fé. Quantas vezes, queridos, a gente já ouviu falar sobre isso? Mas que Jesus não seja apenas uma história bonita na nossa vida, mas que Jesus realmente seja vivo, e que Ele seja tão vivo, que você seja capaz de tocar Jesus pela sua fé. Em nome de Jesus. A gente não pode, queridos, continuar servindo a Deus, vindo para a igreja, e ter Jesus como um ser mitológico, alguém que só existe
na nossa cabeça, só existe na história. A verdade do Evangelho é que Jesus está vivo, e Ele pode falar com você, Ele vive dentro de você, e nós precisamos nos relacionar com Ele. Aleluia! Uma outra coisa que nós experimentamos é o entendimento das Escrituras sagradas. Olha só o que o Senhor fez. Lucas 24:45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Aleluia! A leitura bíblica sem a revelação do Espírito Santo informa, mas não transforma. A revelação sem a obediência é algo inútil, queridos. Olha só o que diz Efésios 1:18, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Você veio aqui, você aprende sobre Jesus, mas a gente precisa viver a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. O Senhor pode abrir o seu entendimento. Mas sabe que eu vejo, isso é para a minha vida também. Muitas vezes a gente entende, mas a gente não faz, porque a gente não quer fazer. Porque Deus fala com a gente às vezes tão claramente, não é, irmãos? A gente percebe qual é o nosso erro, a gente percebe qual deve ser a nossa atitude, mas a gente não faz. Mas isso não é novo não, no Antigo Testamento está escrito assim, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes a gente levanta, vem para a igreja, Senhor eu te adoro, Senhor eu te louvo, mas a gente não adora na nossa casa, a gente não adora na nossa semana, a gente não louva com a nossa atitude, é só da boca para fora, e não é essa adoração que o Senhor quer. Viver para Cristo, viver a palavra não é algo que vai ser fácil. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. O apóstolo Paulo, um dos maiores cristãos que já existiu no nosso mundo, maior escritor do Novo Testamento, ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, esse eu faço. Imagina, irmão, se Paulo declarou isso, como é difícil para nós muitas vezes vivermos, mas não é impossível. Esse é o nosso propósito, viver a palavra de Deus, e de forma prática, queridos, pratique a palavra de Deus, leia a Bíblia e peça compreensão e revelação do Espírito Santo, permaneça na presença de Deus e abandone as complicações religiosas. Priorize a adoração e diga não à reclamação. Quem reclamou aqui essa semana? Irmãos, para de murmurar e começa a agradecer. A gente reclama tanto, irmãos, e a gente tem muitas vezes tanta coisa. Deus tem sido tão bom, e a gente reclama. A gente vive uma vida de murmuração. Imagina se Jesus fosse viver uma vida de murmuração. O evangelho de Jesus ia ser o evangelho das murmurações. Esse povo não me acompanha, não aprende, esses discípulos só dão trabalho. Mas Jesus escolheu o caminho da gratidão e não da murmuração. Quando ele estava lá diante de 15.000 pessoas e só tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele levantou os pães e os peixes para o céu e disse: Senhor, que pouca coisa eu tenho aqui, eu nem gosto de peixe, nem gosto de pão, mas é isso que tem para hoje. Foi isso que Jesus fez? Jesus nem reclamou nem da qualidade, nem da quantidade. E quantos de nós reclamamos? Muitas vezes lá do ovo frito, que é uma bênção, né, irmãos? Agora o ovo está na moda, não está? Está caro e está nutritivo, né? Os irmãos fitness aí só comem ovo, para ficar mais forte. E quantas vezes a gente reclama, e a gente não escolhe o caminho da gratidão, e a gente precisa ser grato, aleluia. Priorize
Priorize o reino de Deus. Ore mais, jejue mais, vigie mais e ame mais. Amém? Olha para o seu irmão e fala para ele assim, ó: ore mais, jejue mais, vigie mais e ame mais. Aleluia. Ame a sua igreja local e dê fiel testemunho público na sociedade. Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica, mas Jesus simplifica. O que experimentamos na mesa com a presença e a palavra de Jesus? Aleluia, nós experimentamos, queridos, o poder para testemunhar do Evangelho. Olha só Lucas 24, 47 e 48, em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Os discípulos são chamados a pregar o arrependimento e o perdão em seu nome a todas as nações. Romanos 1,16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Marcos 16,15 disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Aleluia. Queridos, uma coisa que nos intriga é porque na nossa igreja a gente tem uma dificuldade de evangelizar. Talvez a gente não tenha entendido qual é o propósito de Deus em nossa missão. O que Jesus disse lá para os seus discípulos, Ele também diz para mim e para você: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a toda criatura. Os métodos podem ter mudado, mas a essência não muda. Eu lembro que a gente ia ali, bem aqui perto, tinha uma bomboniere. Quem lembra de uma bomboniere aí? Quem não sabe o que é uma bomboniere? Não sabe não? Antigamente tinha uma loja só de doce, e era tudo baratinho, tinha até isopor comestível lá. Quem já comeu esse isopor comestível? Irmãos, era salgadinho de tudo, era de palito, de cebola, de bacon, mas não tinha nada. Tinha suco, refrigerante no saquinho. Tinha um suspiro lá que só Deus sabia o que tinha naquele suspiro. Tinha doce para todo lado. E tinha uma bomboniere famosa aqui chamada Scorpions. Quem lembra da Scorpions? Bem na esquina aqui, ó, da Ernesto Bainha Lopes. O Alex lembra, né, Alequinho? E ali em frente à Scorpions, né, pastor João? Pelo menos uma vez por mês a gente fazia um culto ao ar livre. Levava uma caixa de som para a rua e começava a cantar e pregar a palavra do Senhor ali. E aí tinha gente que ficava brava, e tinha gente que tinha vergonha de ir lá falar de Jesus, de entregar folheto. Mas olha o que Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Muitas vezes nós não vivemos o Evangelho verdadeiro, e nós temos vergonha não do Evangelho de Cristo, mas do Evangelho que nós vivemos e que não transforma a nossa vida. Mas a partir do momento que o Evangelho transformar a nossa vida será uma vida. O que a gente precisa, queridos, não é parar de ter vergonha do Evangelho. O microfone desligou até com bateria, ó. O que a gente precisa não é parar de ter vergonha do Evangelho. O que a gente precisa é viver o Evangelho verdadeiro, porque o Evangelho de Cristo não há vergonha nele. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. O Evangelho de Cristo, ele pode transformar quem eu sou e quem você é hoje, porque ele não está morto, ele já ressuscitou, e não há nada que ele não possa fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso futuro e no nosso presente.
A nossa vida está nele, queridos, e ele nos chama para testemunhar do seu evangelho. Certa vez havia um homem, e ele era conhecido como Gadareno. Era o endemoniado Gadareno. Ele tinha vergonha de quem ele era, porque ele era um homem perigoso. As pessoas amarravam ele nas correntes, e ele quebrava as correntes, através dessa força espiritual. Ele dormia dentro dos túmulos do cemitério. Quem gosta de dormir nos túmulos aí? Levanta a mão. A gente não gosta geralmente, né? E ele se coçava com pedras e telhas. Vivia uma vida terrível. Um dia ele teve um encontro com Jesus, mas todo mundo naquela cidade, em Gadara, olhava para ele e via uma pessoa complicada, uma pessoa fracassada. Então ele queria ir embora com Jesus. Jesus deixou ir com você. Sabe o que Jesus falou para ele? Não, fica e prega, fica e testemunha do que eu fiz na sua vida. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que mais de 10 cidades foram alcançadas pelo testemunho daquele homem. O Senhor, Ele quer fazer algo tão bonito na sua vida, que a sua vida vai ser um testemunho para quem não conhece a Jesus. Aquilo que Ele vai fazer na sua vida, na sua família, vai ser algo que vai trazer outras pessoas a conhecer o poder do Evangelho. Então deixa, aleluia, Ele tocar na sua vida, para que você seja uma testemunha viva do Evangelho de Cristo. E por último, nós experimentamos na mesa, com a presença e a palavra de Jesus, a promessa do revestimento para a missão. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nós olhamos lá, queridos, em Atos 1:8, as últimas palavras de Jesus antes de ir para o céu: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quantos aqui são fracos? Nós somos fracos. Com as nossas forças humanas, com a nossa ciência, com a nossa cognição, com a nossa força de vontade, com o nosso testemunho, com os nossos desejos, nós não estamos prontos nem preparados, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele nunca disse vão na força de vocês, mas Ele sempre disse: permaneçam, e eu vou preparar vocês, eu vou empoderar vocês, eu vou encher vocês do Espírito da verdade, e este vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo que eu disse a vocês. Se a gente quer viver a obra de Deus, se a gente quer fazer aquilo que Deus tem para nós, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque a gente pode pedir tanta coisa para Deus, e Deus pode dizer: meu filho, eu não tenho isso para você. Porque Deus tem uma obra a realizar na vida de cada um. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade, cada um fala de um jeito, cada um é de uma forma, e está tudo bem. Mas o Espírito Santo é para todos nós. Ser cheio do Espírito da verdade é para todos nós. Eu não vou receber o Espírito Santo porque Deus me fez com essa graça, com esse dom. Você não precisa, meu irmão. O Espírito Santo, ele pode ser derramado sobre a sua vida. É para todos. A promessa é para todos. Em Atos 2 nós vemos que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. O Espírito Santo desce sobre os discípulos no Pentecostes, capacitando-os para a missão de pregar o Evangelho ao mundo. Aleluia!
nós vemos na vida de Pedro algo maravilhoso. Pedro era um discípulo atrapalhado, no ponto de vista que ele não tinha uma cultura, ele não tinha estudado, ele era precipitado, ele era sanguíneo e ele era medroso. Pensa um combo perfeito para um líder: fala demais, é medroso, muitas vezes não sabe o que falar na hora certa, desiste fácil. Líder perfeito. Quando Jesus foi preso, falaram: Pedro, você andava com ele. Sabe o que ele falou, irmãos? Eu nunca conheci Jesus, nem sei quem é. Pedro negou Jesus, não queria nem ser identificado como alguém que tinha andado com Jesus, porque na cabeça dele Jesus não ia ressuscitar. Mas depois que ele é cheio do Espírito Santo, eles prendem Pedro de novo, e Pedro fala assim: se você parar de pregar, a gente vai te soltar. Ele fala assim: então eu vou ficar preso, porque se você me soltar é agora, eu vou pregar agora. Ele se dedicou a pregar o Evangelho, e agora, cheio do Espírito Santo, ele não tinha mais medo. E eu falei até aqui outro dia, nós vemos que quando a gente olha para a Bíblia e para os discípulos de Jesus, muitos tiveram uma morte terrena muito difícil. Muitos discípulos foram queimados vivos, muitos discípulos foram crucificados, muitos discípulos foram decapitados, mas permaneceram fiéis até o fim. Por quê? Porque eram cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, porque foi isso que Jesus falou antes de ir para a glória: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, vocês não ficarão sozinhos. Aleluia. E a gente precisa, para ter uma vida vitoriosa e uma vida de cumprimento do propósito que Ele tem para nós, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé.